Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fertilidade do Solo. Meu nome é Fábio Henrique, eu sou professor titular de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Estamos de volta com mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar a respeito do boro no solo e na planta. Dos 14 elementos essenciais às plantas, 6 são considerados macronutrientes e 8 considerados micronutrientes. De todos os nutrientes, o boro é o único que ocorre no solo na forma não iônica, ou seja, ele ocorre com carga zero, nem é cátio e nem é ânion na faixa de pH normalmente encontrada nos solos no campo. A deficiência de boro nos solos e nas plantas cultivadas é uma deficiência generalizada em muitos tipos de solos e de climas do mundo. No mundo inteiro, a deficiência de boro nas culturas talvez seja aquela deficiência de micronutriente mais comum, de maior ocorrência. Em alguns lugares, o zinco tem mais problema de deficiência do que o boro, mas é muito mais comum e muito mais disseminada a deficiência de boro. Aqui no Brasil foi feito um trabalho muito interessante, porque no período entre 1993 a 1999, Abreu e colaboradores analisaram 7.802 amostras de solos do estado de São Paulo e verificaram que 37% delas estavam com teores baixos de boro e 55% estavam com teores médios. Ou seja, 92% das amostras estavam com teores abaixo daqueles recomendados para a grande maioria das culturas, revelando aí uma deficiência generalizada de boro em solos do estado de São Paulo. Nesse mesmo trabalho, também foram analisadas 5.614 amostras de solos provenientes de 20 estados do Brasil, e esses autores verificaram que 43% dessas amostras, quase metade, estavam com teores baixos de boro e 42% apresentaram teores médios. Em outras palavras, 85% das amostras estavam com deficiência de boro. Então, para a gente ter uma ideia como este nutriente ocorre em baixos teores no solo em relação às necessidades das plantas. Por causa disso, nos últimos anos, o boro e a adubação boratada têm recebido muita atenção por parte de muitos técnicos e agricultores aqui no Brasil. Inclusive, alguns têm chamado o boro de o macro dos micronutrientes, como também de o micronutriente com efeitos macros nas plantas, dada a grande importância que tem o boro e muitos problemas de deficiência desse nutriente nos nossos solos. As plantas dicotiledôneas, elas são mais exigentes em boro do que as monocotiledôneas, porque no caso das dicotiledôneas, elas são menos exigentes em silício para estruturação da parede celular, etc., e são mais exigentes em cálcio e boro. Por outro lado, nas monocotiledôneas, representadas aí principalmente pelas gramíneas, elas são mais exigentes em silício e menos exigentes em cálcio e boro. Esses três elementos químicos, cálcio e boro é considerado nutriente e silício um elemento benéfico. Esses três elementos químicos atuam muito na planta, na formação da parede celular, fortalecimento da parede celular. Então, as dicotiledôneas são mais exigentes em boro do que as monocotiledôneas. Uma coisa fundamental que queremos chamar a atenção desde já, no início desta aula, é que na construção da fertilidade do perfil do solo, a gente não pode pensar apenas em fornecer cálcio, magnésio e enxofre em profundidade, mas também temos que pensar no boro. Por muito tempo
falou-se somente que para que a raiz cresça em profundidade tem que ter cálcio. Tem que ter cálcio em profundidade para a raiz crescer, vamos aplicar gesso, etc. Isso é verdade, mas também é verdade para o boro. Tanto o cálcio como o boro, eles não são móveis dentro da planta, dentro do floema, e são elementos químicos fundamentais para o crescimento das raízes. Por isso, para que as raízes cresçam em profundidade, é preciso ter cálcio e boro lá no solo esperando a raiz. Não é a raiz que vai esperar o cálcio e boro. O cálcio e boro tem que estar lá no solo esperando a raiz, porque esses elementos químicos não são móveis dentro da planta. Bom, vamos ver agora como é que é a dinâmica do boro no solo e os principais fatores que influenciam a disponibilidade do boro do solo para as plantas. Bom, o boro é um elemento químico considerado um semimetal com valência 3+, porém, ele tem muita afinidade para formar ligação covalente com a hidroxila. O boro é um ácido monobásico muito fraco que atua como ácido de Lewis, ao aceitar um íon hidroxila para formar um íon borato. Então, o boro ele não ocorre de uma forma isolada, como B3+, mas ele ocorre ligado a 3 hidroxilas. As 3 cargas positivas deles atraem 3 hidroxilas e ele fica nessa forma de ácido bórico, que é a forma não iônica, com carga zero. Pode ser escrito tanto na forma de H3BO30, como também na forma de BOH30. Na verdade, seria um hidróxido de boro, porque são 3 hidroxilas ligadas ao boro, dando aí uma carga zero. Este ácido bórico, essa molécula, ela pode dissociar e liberar um íon hidrogênio. Ela pode dissociar ligando-se a mais uma hidroxila. Aí vai ficar um átomo de boro ligado a 4 hidroxilas, formando o BOH4-. Aí ele vai ficar com carga negativa, da forma dissociada. Quando ele se liga a mais uma hidroxila, significa que vai aumentar a concentração de hidrogênio em solução. O pKa desta reação química é 9,23, significando que apenas em pH acima de 9,23 é que vai haver a predominância da forma dissociada do ânion borato sobre o ácido bórico. Então, a concentração do ácido bórico e do ânion borato em solução depende muito do pH. Aqui nós temos nesta figura a fração molar de ambas as espécies químicas de boro em função do pH. Então, do pH 0, que é o menor pH que existe, até o pH 9,23 vai predominar a forma não dissociada de boro. E apenas em pH acima de 9,23 é que vai predominar a forma aniônica. Mas em relação a esta forma não iônica ou não dissociada de boro, que é o ácido bórico, a gente observa que até pH 7 ou um pouquinho acima de 7, ainda quase que 100% do boro está nessa forma não dissociada. A forma dissociada começa a surgir e aparecer em pH acima de 7, como a gente pode ver aqui nesta tabela. No pH 7, por exemplo, 99,42% do boro em solução está na forma de ácido bórico e apenas 0,58% na forma do ânion borato. Então, apenas em pH 7,5, 8 e para cima é que vai ter mais importância essa forma aniônica. Na faixa de pH que nós consideramos ideal para as culturas, aí em torno de 5,7 a 6,4, 6,3, nessa faixa de pH ideal, 100% do boro está na forma não dissociada. Por isso que a gente diz que o boro é o único nutriente que ocorre no solo na forma não iônica, nem é cátion e nem é ânion.
mas quando ele dissocia em pH acima de 7, essa forma aniônica ela tem uma maior afinidade para ser absorvida aos colóides minerais e orgânicos do solo. Por questão de curiosidade, nós temos aqui que o pH do apoplasto, que é o pH dos espaços intercelulares dentro da planta, é um pH ácido, pH 5,5, e dentro da célula, no citossol, o pH é 7,5. Então, o boro entra na raiz da planta como ácido bórico, numa faixa aí de pH mais baixa, e depois que ele atravessa a membrana plasmática e cai dentro do citoplasma, no citossol, lá no citossol o pH é 7,5, aí uma parte dele vai ficar dissociada. No pH 7,5, 1,8% do boro está na forma dissociada do ânio borato. Os principais fatores que influenciam a disponibilidade de boro do solo para as plantas são estes. Em primeiro lugar, o teor de matéria orgânica do solo. Nós temos aqui dois efeitos da matéria orgânica. Quanto maior o teor de matéria orgânica de um solo, maior vai ser a quantidade de substâncias úmicas, de colóides orgânicos neste solo, que tem a capacidade de complexar o boro e retirar o boro da solução, que, nesse caso, diminuiria a disponibilidade de boro para as plantas. Porém, grande parte do boro disponível do solo se encontra ligado à matéria orgânica do solo e aos resíduos vegetais, aos restos de cultura, de modo que quanto maior o teor de matéria orgânica do solo, quanto maior a quantidade de resíduos vegetais presentes no solo, maior vai ser a mineralização de boro desses resíduos vegetais, maior vai ser a quantidade de boro liberada na solução e maior vai ser a absorção de boro pela planta. Então, de modo geral, quanto maior o teor de matéria orgânica do solo e quanto maior a quantidade de resíduos orgânicos, maior vai ser a disponibilidade de boro do solo para as plantas. A matéria orgânica é uma das principais fontes de boro para as culturas. O teor de argila também tem influência, porque quanto maior o teor de argila do solo, maior vai ser a adsorção de boro a esses colóides minerais, consequentemente, menor vai ser a quantidade de boro na solução do solo disponível para as plantas. Porém, por outro lado, quanto maior o teor de argila do solo, menor será a lixiviação de boro para as camadas mais profundas do solo e maior vai ser a disponibilidade de boro na solução do solo para as plantas. Então, são dois efeitos contrários. Lembre-se que o boro ocorre no solo na forma não iônica, com carga zero, com muita facilidade de ser perdido por lixiviação. E essa perda por lixiviação, ela é menor nos solos argilosos e maior nos solos arenosos. A mineralogia da fração argila também tem influência na dissorção específica de boro. A dissorção específica de boro ocorre por meio da troca de ligantes com hidroxilas dos colóides minerais, das superfícies dos colóides minerais, principalmente de óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio. O boro pode ser adsorvido especificamente às superfícies das caulinitas e de alguns minerais do tipo 2:1, mas o mais comum ou a ligação mais forte é com as superfícies dos óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio. O pH do solo e a calagem também tem influência na disponibilidade de boro. O aumento do pH de solos ácidos por meio da calagem, que é muito comum nos solos tropicais devido à acidez do solo, para que a gente torne esses solos produtivos, a gente precisa fazer calagem. Não temos como deixar de fazer calagem. Então, toda vez que a gente faz a calagem, aumenta o pH do solo, nós favorecemos a adsorção de boro aos hidróxidos de alumínio recém-precipitados pela calagem, hidróxidos de alumínio e hidróxidos de ferro que precipitam como consequência da calagem. Então, esses materiais amorfos, eles têm muita afinidade por
absorver o boro, o que diminui a disponibilidade deste nutriente para as plantas, se você fizer uma adubação boratada logo após a realização da calagem. Mas, por outro lado, o pH mais elevado do solo, em consequência da calagem, aumenta a atividade microbiana, que vai aumentar a mineralização da matéria orgânica e liberar mais boro na solução do solo. Então, tudo aí vai depender da época de aplicação desse boro, qual foi a época que foi feita a calagem, onde a gente vai saber qual é o efeito que vai predominar mais. Lembrando que as próprias partículas do calcário, o carbonato de cálcio, o carbonato de magnésio, também têm afinidade por absorver boro da solução do solo. Umidade e aeração do solo. Os micro-organismos que decompõem a matéria orgânica do solo e, portanto, liberam boro na solução do solo, precisam de um bom equilíbrio do solo em termos de umidade e aeração. Quanto maior a umidade do solo, maior vai ser o fluxo de massa ou a corrente transpiratória, então maior quantidade de boro vai ser transportada na solução do solo em direção às raízes, o que vai favorecer a absorção de boro pelas plantas. É fundamental os nutrientes que se deslocam por fluxo de massa, eles encontrarem no solo boa disponibilidade de água. Quanto maior a transpiração da planta, maior vai ser o fornecimento do nutriente para a superfície das raízes. Lembrando a todos que os limites entre deficiência e toxidez de boro são muito estreitos. Se colocar de menos, vai faltar. Se colocar de mais, vai causar toxidez. Então, os limites, a diferença entre a dose remédio e a dose veneno são muito estreitos, o que exige bastante cuidado para a aplicação de fertilizantes contendo boro, a fim de se evitar a aplicação de doses excessivas de boro e causar fitotoxidez na planta. Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Absorção, transporte e redistribuição de boro nas plantas. O contato do boro com as superfícies das raízes se dá principalmente por fluxo de massa. Por isso, e por causa da imobilidade do boro no floema, pode ocorrer deficiência de boro nas plantas mais exigentes em períodos de baixa transpiração da planta. Então, em épocas de veranicos, passando muitos dias com tempo nublado, vai diminuir a transpiração da planta, vai diminuir o suprimento de boro do solo para as raízes e aquelas folhas e aquelas estruturas reprodutivas que cresceram, que surgiram durante esse período de veranico, elas podem ter problema de deficiência de boro e não vai sair boro dos tecidos onde há maior concentração para esses tecidos novos que se formaram durante esse período de veranico, onde a disponibilidade era menor. Dentro da raiz da planta, o boro é absorvido na forma de ácido bórico, ou BOH3,0, atravessando a membrana plasmática por meio de difusão direta ou transporte facilitado através de canais NIP5/1. Então, nós podemos observar, por exemplo, aqui nesta figura, o apoplasto, o espaço intercelular lá da raiz, tem pH em torno de 5,5, variando de 5 a 6, e o boro ele entra na raiz na forma de ácido bórico e ele entra dentro da célula, é absorvido. É importante lembrar que a absorção do nutriente só ocorre depois que ele atravessa a membrana plasmática. Então, pode acontecer por transporte passivo ou ativo, né? Transporte passivo por meio de difusão simples, maior concentração de boro no apoplasto e menor concentração de boro no citossol, vai favorecer a entrada do boro através da membrana plasmática. Como o boro não tem carga, então facilita mais ainda a entrada dele. E pode também acontecer o transporte aqui por meio desse canal NIP5.1.
O boro, entrando dentro do citossol, vai encontrar um pH alcalino de 7,5, então ele vai receber uma hidroxila e vai ficar na forma do ânion borato. Esse ânion borato, dentro do citossol, ele vai compor a estrutura da parede celular, porque o ânion borato ele vai ligar monômeros, né, de de RG2, né? Esse RG2 é a raminogalacturonano 2, né? Esses monômeros de raminogalacturonano 2 ou RG2, eles vão ser ligados pelo boro. Então aqui tem um monômero de RG2, aqui outro, então o boro vai se ligar entre um e outro, e esses monômeros de RG2, eles vão agora costurar e formar e tecer adequadamente a parede celular. Uma das principais funções do boro na planta é compor a parede celular primária das células. Uma parte deste borato também pode passar para o xilema, seja por transporte ativo ou passivo, pode passar para o xilema, voltar a ser ácido bórico e ser encaminhado, transportado para todas as partes da planta, para a parte aérea. Então, a parede celular ela é estabilizada pela formação de ligações éster entre o boro e resíduos de apiosil de monômeros de raminogalacturonano 2, ou RG2. Então, o boro, ao reticular dois monômeros RG2 em um dímero, ele liga esses dois monômeros RG2 formando um dímero, a parede celular adquire sua funcionalidade. E essa funcionalidade da parede celular diz respeito tanto à força como à flexibilidade necessárias para a divisão celular e o alongamento celular. Então, o boro ele tem um papel muito importante como componente estrutural da parede celular primária das células vegetais, né? Lembrando que a concentração de boro no citossol sempre é pequena, porque este boro, ele, quando entra no citossol, uma parte dele vai formar a parede celular e a outra é encaminhada diretamente para o xilema para ser acumulado na parte aérea da planta. Uma parte do borato do citossol das células das raízes é exportada para o xilema, onde volta a ser ácido bórico e depois transportado para a parte aérea, conforme mostra esse esquema. Por meio do xilema, o boro é transportado para todas as partes da planta, principalmente para aquelas que são mais vascularizadas e que transpiram mais, como as folhas maduras, né? Então, isso é importante. Por causa disso, os sintomas de fitotoxidez de boro nas plantas ocorrem nas folhas mais velhas, principalmente nas bordas. Aqui tem uma foto de pistache, onde mostra sintomas de toxidez de boro caracterizados pela necrose marginal dessas folhas mais velhas, né? Esse boro não é redistribuído para as folhas mais novas e essas folhas mais velhas elas transpiram mais. Então, a corrente transpiratória via xilema leva muito boro que se acumula nesses tecidos mais vascularizados, mais velhos, e assim causa essa necrose pelo excesso de boro. Os tecidos meristemáticos de crescimento rápido, como os ápices dos brotos da parte aérea e do tubo polínico, os quais são menos vascularizados e transpiram menos, tendem a receber menos boro via xilema. Dentro das células, a maior parte do boro é incorporada nas estruturas que formam as paredes celulares, e outra parte significativa vai atuar para manter a integridade e funcionalidade da membrana plasmática. A principal função do boro na planta é a função estrutural, de estruturar a parede celular e a membrana plasmática. Em razão disso, o boro não é móvel no floema na maioria das espécies vegetais.
Apenas culturas que transportam açúcares no floema na forma de polióis, como sorbitol e manitol, complexam esses açúcares, polióis, complexam o boro e o redistribuem dentro da planta. Então, são poucas culturas que têm essa capacidade, como maçã, pera, ameixa, pêssego, azeitona e cenoura. Mas a maioria das culturas transportam açúcares, principalmente na forma de sacarose, e nesse caso o boro não é móvel dentro do floema e não se redistribui dentro da planta. As implicações da imobilidade do boro no floema das culturas. Em primeiro lugar, isso significa que o suprimento de boro para as plantas deve ser feito preferencialmente via solo e não foliar. Quando a gente faz uma adubação foliar com boro, tudo bem, as folhas absorvem boro e esse boro é absorvido por aquelas folhas que receberam a pulverização com o boro, mas as folhas novas que vão nascer daqui a 2, 3, 4 dias, essas folhas novas já nascem com deficiência de boro, porque o boro não é redistribuído no floema e não sai das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Por isso que a gente tem que dar prioridade ao suprimento de boro contínuo no solo. A planta precisa ter à sua disposição uma quantidade suficiente de boro no solo ao longo de todo o ciclo da planta, mas principalmente na fase reprodutiva, quando a demanda de boro pela planta é maior. Ela precisa de boro ao longo de todo o ciclo, mas na fase reprodutiva, onde vai haver ali a formação de grãos, a fecundação das flores, crescimento do tubo polínico, etc. É nesse período onde a demanda de boro é maior ainda. Então, é fundamental que haja uma disponibilidade contínua de boro no solo ao redor das raízes em crescimento, para que a planta possa ser suprida adequadamente de boro em toda a fase do seu ciclo, mas principalmente naquelas épocas de maior demanda, que é no período reprodutivo. Essas considerações que fizemos aqui para o boro são as mesmas que são feitas para o cálcio, porque esses dois nutrientes caminham juntos dentro da planta. Assim como o nitrogênio e o enxofre, eles caminham juntos na planta, tem muita ação em conjunto no metabolismo, o cálcio e o boro também atuam em conjunto, exercendo funções estruturais dentro da planta. Funções do boro na planta e efeitos da sua deficiência. Primeiro, estrutura e funcionamento da parede celular. É a principal função do boro na planta. Alterações na parede celular e na interface entre a parede celular e a membrana plasmática são consideradas efeitos primários da deficiência de boro, levando a uma cascata de efeitos secundários na planta. Então, muitos sintomas e muitos problemas que se observa em plantas com deficiência de boro, muitos deles são efeitos secundários da falta de boro para a estrutura e funcionamento da parede celular. Então, a função primária e mais importante do boro é na parede celular e na membrana plasmática. E um mau funcionamento e uma má estrutura da parede celular e da membrana plasmática vai causar uma série de efeitos secundários dentro da planta, alterando o metabolismo, a anatomia de várias estruturas da planta, etc. O boro tem papel fundamental na integridade e na flexibilidade da parede celular, de modo que sua deficiência vai afetar muitos processos dentro da planta, como, por exemplo, a divisão e o alongamento celular. As plantas crescem por meio da divisão celular e do alongamento celular, mas a gente deve lembrar que a célula vegetal tem uma parede celular, um exoesqueleto. Para que haja a divisão celular adequada e a expansão celular, é preciso que esta parede celular tenha flexibilidade.
E quem dá essa flexibilidade é o boro. Então, nas regiões dos meristemas apicais, das raízes e da parte aérea, durante o crescimento do tubo polínico, é fundamental que haja o boro para que aconteça uma divisão e alongamento celular adequados. A formação e o funcionamento adequados de várias estruturas anatômicas da planta, né, também são afetadas pela deficiência de boro, e isso vai causar deformações e mau funcionamento em folhas, frutos, caule, raízes e sistema vascular, como xilema e floema. Aí você imagina aí quantas coisas dentro da planta são afetadas pela deficiência de boro. Por exemplo, em folhas pode haver deformação das folhas e necrose do meristema apical, morte do meristema apical. Pode prejudicar o alongamento, a expansão foliar. Muitas culturas ficam com folhas deformadas e até mesmo pode morrer o meristema apical. E você sabe, folha deformada que não se expande adequadamente vai afetar também a fotossíntese e toda a produção da planta. Pode acontecer também que a deficiência de boro ela pode causar colapso dos tecidos vasculares, tanto do xilema como do floema. Então, pode haver uma má formação tanto do xilema quanto do floema, e isso vai afetar todo o transporte da seiva bruta como da seiva elaborada, transporte de água e nutrientes dentro do floema, transporte de transporte de água e nutrientes dentro do xilema e transporte de fotoassimilados dentro do floema. As raízes também deixam de crescer e ficam com as pontas inchadas. Há um menor crescimento de raízes sob deficiência de boro. Os meristemas apicais das raízes também têm problema de crescimento, ficam inchados, escurecidos. Pode acontecer também em algumas espécies problema de distúrbio do caule oco, cortiça do caule, pode haver quebramento, fraturas, porque a parede celular perde a flexibilidade, pode haver muitas rachaduras também em caule, em vagens, e também problemas no crescimento e desenvolvimento do tubo polínico. Plantas sob deficiência de boro tem um crescimento e desenvolvimento do tubo polínico bastante prejudicado, o que vai afetar bastante a formação de frutos, de sementes, de grãos, etc. Caules rígidos e quebradiços também são sintomas da deficiência de boro em muitas plantas. Aqui temos uma foto de canola com problemas de deficiência de boro no campo, onde elas apresentam rachaduras no caule. Então, essa parede celular, as paredes celulares dessas células pobres em boro, quando vai crescendo, vai se expandindo, então vai rachando, porque falta aquela flexibilidade favorecida pelo boro. Na fixação biológica de nitrogênio, o boro atua na formação e funcionamento da parede celular e da membrana do nódulo, e é importante para a infecção do rizóbio, bradyrrizóbio, e os processos de invasão da célula do nódulo, bem como para o desenvolvimento do simbiossomo e a maturação do bacterióide. Então é importante o boro também para otimizar a fixação biológica de nitrogênio. Até mesmo a integridade e o fortalecimento da parede celular, dada aí pelo boro, é fundamental para a diminuição dos danos causados por patógenos, vários fungos, por exemplo, que eles atacam a planta, tentam atravessar suas hifas ali na parede celular. Então, uma parede celular mais forte, mais funcional, por causa do boro, vai aumentar a resistência da planta ao ataque de patógenos. Outra função fundamental, que está muito ligada também à parede celular, é a estrutura e funcionamento da membrana plasmática, porque a membrana plasmática está em contato direto com a parede celular. Então, nessa interface entre membrana plasmática e a parede celular, o boro tem muitas funções importantes.
O boro tem um papel muito importante na integridade e funcionamento das membranas celulares. Em plantas com deficiência de boro, pode ocorrer o extravasamento do conteúdo do citossol para a parede celular, para o apoplasto, como água, nutrientes minerais, especialmente o potássio, que fica na forma iônica dentro da planta, como também açúcares e aminoácidos, e isso pode atrair o ataque de pragas e doenças e predispor a planta ao ataque de pragas e doenças. O boro também influencia na atividade da bomba de prótons, ATPases, presente nas membranas tonoplasto e plasmalema. O tonoplasto é a membrana plasmática do vacúolo e a plasmalema é a membrana plasmática ali que faz a interface entre o citoplasma e a parede celular. Então, essa bomba de prótons é responsável por inúmeros processos fisiológicos, como, por exemplo, a passagem de solutos através dessas membranas, a absorção de vários nutrientes. Então, isso também pode ser prejudicado. Então, você pode observar aí que o boro tem funções estruturais fundamentais que podem afetar todos os demais nutrientes e pode afetar inúmeros processos fisiológicos na planta. Os efeitos diretos da deficiência de boro na estrutura, integridade e funcionamento da parede celular e das membranas do vacúolo e da célula, como também na má formação do sistema vascular, vão afetar significativamente o transporte de água e de nutrientes no xilema, como também o de fotoassimilados no floema. Então, são muitos processos fisiológicos da planta que são afetados pela deficiência de boro. Daí você vê a importância que tem esse micronutriente para a planta. Outra função importante é no crescimento e desenvolvimento reprodutivo das plantas. Os órgãos reprodutivos eles são mais exigentes em boro do que os tecidos vegetativos. Portanto, as estruturas reprodutivas são mais sensíveis à deficiência de boro do que os órgãos vegetativos. Por quê? As estruturas reprodutivas demandam mais boro do que os órgãos vegetativos. Se você fizer uma análise de tecido vegetal, de flor, de fruto, de folha, você vai ver que as estruturas reprodutivas têm maiores teores de boro. Outro aspecto, o boro não se move no floema das partes vegetativas para as estruturas reprodutivas. E também a entrega de boro pelo xilema nos tecidos reprodutivos, os quais transpiram menos, é menos eficiente que nas folhas, as quais transpiram mais. Então, daí todo um cuidado, toda uma preocupação em não faltar boro durante o florescimento e frutificação das plantas. Por isso, é comum se observar problemas de deficiência de boro em estruturas reprodutivas, sem que antes se tenha observado qualquer sintoma de deficiência de boro nas partes vegetativas ou no crescimento da planta. Às vezes a planta está crescendo tranquilamente, até então não teve problema de deficiência de boro, porque o pouco de boro que tinha no solo está dando conta de suprir as necessidades para os órgãos vegetativos, mas quando a planta entra na fase reprodutiva e vai formar sementes, vai formar frutos, aí a demanda de boro é bem maior e, nesse caso, pode se manifestar sintomas de deficiência de boro nas estruturas reprodutivas. Em muitas culturas, a deficiência de boro resulta em uma diminuição no sucesso reprodutivo, como resultados de problemas com a formação de flores, produção de pólen e viabilidade do pólen, bem como infertilidade e queda prematura de flores e frutos. A deficiência de boro afeta principalmente o crescimento e desenvolvimento do tubo
polínico. Então, culturas cuja parte colhida é grão, é semente, há uma exigência bem maior de boro. O papel do boro na estrutura da parede celular e na integridade da membrana plasmática é claramente expresso no crescimento e desenvolvimento do tubo polínico quando vai haver aí a fecundação do óvulo. Aqui nós temos uma foto mostrando uma planta de pinos, onde a deficiência de boro causou inibição do crescimento meristemático. O meristema apical ele deixa de crescer, é inibido o seu crescimento e pode até mesmo necrosar e morrer o tecido. Esta foto aqui mostra o efeito da deficiência de boro na formação de sementes de ervilha. Nós temos aqui nesse primeiro caso, nesse caso aqui embaixo, uma vagem bem formada, cheia de grãos de ervilha, tudo direitinho na presença de boro, mas aqui em cima, na ausência de boro ou em condição de deficiência, na condição de deficiência de boro, nós temos aqui poucos grãos dentro da vagem e em vários locais houve o abortamento aqui e não houve a formação de grãos. Então, é fundamental o boro para o sucesso reprodutivo, principalmente devido à sua função na formação do tubo polínico. A deficiência de boro é muito comum em tecidos de rápido crescimento e conexões vasculares deficientes, principalmente meristemas apicais da parte aérea e das raízes e também do fruto. Então, tecidos que crescem muito rápido, como também o tubo polínico. Então, tecidos vegetais que crescem muito rápido e a vascularização, a formação do sistema vascular nas pontas desses tecidos ainda não deu tempo a se formar direitinho. Então, nesses tecidos, a deficiência de boro é muito severa, o efeito da deficiência de boro é muito severa. Os sintomas típicos de deficiência de nutrientes imóveis, como boro e cálcio, por exemplo, incluem deformação e ruptura de tecidos em frutos, deformação e ruptura de tecidos em frutos, tecidos de armazenamento, como os drenos dos frutos, sementes que vão acumular ali fotoassimilados e tecidos com má conectividade vascular. Nós temos aqui várias fotos, temos aqui, por exemplo, uma couve-flor com problema no caule oco, coração oco, problemas de rachaduras, deformações, apodrecimento, são sintomas de deficiência de boro, nesses tecidos onde tem crescimento rápido e conexões vasculares deficientes. Tecidos que transpiram pouco, que o xilema não dá conta, muitas vezes, de suprir tanto boro para atender essa necessidade. Crescimento das raízes e da parte aérea. Uma das respostas mais rápidas da planta à deficiência de boro é a cessação do alongamento das raízes e do crescimento meristemático da parte aérea. A deficiência de boro resulta em raízes com aparência atarracada, ou seja, raízes curtas e grossas, inchaço da raiz e desorganização do meristema apical das raízes. Isso tudo vai afetar o transporte de água via xilema da raiz para a parte aérea. Em algumas culturas, como girassol e algodão, as raízes escurecem sob deficiência de boro. Por falar em girassol e algodão, são duas das culturas mais exigentes em boro que nós temos. Na parte aérea, a inibição completa do crescimento meristemático ocorre em muitas espécies, enquanto a morte do meristema ocorre em outras. Nas pontas das raízes, a deficiência de boro resulta em uma diminuição no crescimento, associado a mudanças na divisão e alongamento celular de uma direção longitudinal normal para uma direção radial. A raiz deixa de crescer em comprimento e vai crescer em largura.
Aqui nós temos uma foto de plantas de soja, onde mostra o crescimento da parte aérea e das raízes em função do teor de boro na solução nutritiva. Então aqui condição de baixo, médio e alto suprimento e adequado suprimento de boro. Então quando tem baixo suprimento de boro, tem um menor crescimento do sistema radicular. Quando aumenta a concentração de boro em solução, aumenta a formação de raízes, e aumentando a formação de raízes vai beneficiar a planta em tudo. Esta outra foto aqui mostra o efeito da concentração de boro na solução nutritiva na formação de raízes e parte aérea de alfafa. Então, quanto maior o suprimento de boro, maior é o crescimento das raízes. E nesse caso aqui, também um maior crescimento da parte aérea foi mais evidente. Crescimento de plantas de soja em solução nutritiva contendo concentrações crescentes de boro por 16 dias. Então, nós temos aqui várias concentrações de boro na solução, mostrando que à medida que aumenta a concentração de boro, aumenta a formação do sistema radicular, também o crescimento de raízes, né? Na ausência de boro, foi pequeno tanto o crescimento das raízes, como também o crescimento da parte aérea, né? O crescimento de raízes ainda é mais afetado do que o crescimento da parte aérea. Outros efeitos da deficiência de boro nas plantas. A deficiência de boro tem um efeito rápido e profundo na atividade meristemática, tanto do sistema radicular como da parte aérea, causando muitas perturbações secundárias no metabolismo celular. Como já falei, o efeito primário é na formação e funcionamento adequados da parede celular e da membrana plasmática, e a partir daí causa uma cascata de efeitos secundários bastante destrutivos para a planta. Por exemplo, vai causar desequilíbrio hormonal dentro da planta, porque hormônios que são produzidos, no meristema apical das raízes, no meristema apical da parte aérea, nessas partes em crescimento, vai ter a sua produção prejudicada devido à deficiência de boro. A deficiência de boro também diminui a utilização da energia luminosa absorvida na fotossíntese, induzindo a oxidação de compostos fenólicos e prejudicando os mecanismos de defesa antioxidante da planta, aumentando assim a suscetibilidade das plantas à alta intensidade de luz e à geração de espécies reativas de oxigênio, que tudo isso vai afetar a produção da cultura. Acúmulo de compostos fenólicos e alterações relacionadas à concentração de lignina também pode afetar os sistemas de defesa das plantas contra a herbivoria e ao ataque de patógenos. Plantas sob deficiência de boro também apresentam menor resistência à toxidez por alumínio. Tem sido provado que, em condição de maior suprimento de boro, as plantas resistem mais ao problema de toxidez por alumínio. E também as alterações na membrana plasmática e nos vasos do floema também vão afetar significativamente o transporte de açúcares dentro da planta, o transporte de fotoassimilados, e assim prejudicar o enchimento de grãos, o enchimento dos drenos, a produção de frutos, etc. Então, são muitos os efeitos da deficiência de boro nas plantas. Se você gostou deste vídeo, curta este vídeo, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, deixe a sua sugestão para nós gravarmos outras aulas sobre outros assuntos. Compartilhe este vídeo com pessoas interessadas neste assunto e aproveite para se inscrever no nosso canal. Nós publicamos regularmente videoaulas sobre vários assuntos ligados à química e fertilidade do solo e à nutrição de plantas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.